Bom dia a todos. Queria agradecer o convite ao arquiteto Carlos Marques e à sua equipa para estar aqui presente. Também à Secção Regional do Sul, à Ordem dos Arquitetos, e dizer que é um enorme prazer estar aqui em São Miguel, em Ponta Delgada, por várias razões, e depois talvez no fim da minha apresentação se perceba uma razão adicional. Na verdade, o meu tema, o tema que me foi sugerido pelo Carlos Marques, é bastante complexo, não é? A questão da arquitetura crítica ou da crítica da arquitetura é um tema de grande complexidade e eu vou naturalmente aqui dizer algumas questões que podem ser eventualmente instigantes, como dizem os nossos amigos brasileiros, e que podem depois ser motivo de reflexão e de debate no fim deste dia. Eu queria começar por dizer que, obviamente, que sempre existiu uma arquitetura crítica. Isto é, quando a arquitetura é um ato de inteligência, quando decorre de escolhas sensíveis, quando se coloca como um jogo elaborado, evidentemente que a arquitetura é sempre crítica. E até podemos dizer que é quase um pleonasmo dizer arquitetura crítica. É quase redundante dizer arquitetura crítica. Embora, enfim, tenha havido uma discussão muito evoluída e muito complexa nas universidades americanas, desde logo, sobre uma espécie de dualidade entre uma arquitetura crítica e uma arquitetura projetiva, uma arquitetura que seria mais diagramática, mais ambiental e menos ardentemente crítica. Mas, enfim, eu não vou entrar por aí, levar-nos muito longe, pelo menos até a América, embora nós estejamos já a meio caminho, alteraria muito, digamos, aquilo que eu quero dizer. Por outro lado, a crítica da arquitetura, o segundo tópico desta pergunta que me é colocada, segundo Vitrúvio, para voltar aos clássicos, é uma das primeiras formas de discurso humano. Portanto, o homem terá dito algumas coisas inicialmente e logo a seguir terá começado a fazer crítica da arquitetura, o que é uma ideia bastante bonita, acho eu. E, portanto, de facto, a crítica e a crítica da arquitetura é uma forma de discurso, seja no sentido mais comum, seja no sentido mais erudito, que nos envolve. Eu diria até que, na verdade, hoje em dia, tudo é crítica, tudo tem o sentido de crítica, não é? O pivô da televisão, quando faz um sorriso a apresentar uma determinada notícia, está a fazer crítica, não é? A internet é, obviamente, um espaço de hipercrítica. E às vezes, nas caixas de correio, o insulto parece ser uma forma light de fazer crítica, não é? E, portanto, na verdade, nós somos, hoje em dia, muito envolvidos por esta necessidade de termos um espírito crítico. Ironicamente, quando existe essa disponibilidade para a crítica, quando existe o espaço para a fazermos, quando, obviamente, se cultiva esse espírito crítico, o objetivo da crítica deixou de ser claro. Isto é, deixou de ser evidente, nomeadamente no caso da arquitetura, para que é que serve a crítica e para onde nos leva e qual é a direção que toma. Eu digo isto principalmente tendo em conta aquilo que se chamou nos anos 70 a crítica operativa, ou seja, uma crítica que se destinava a ter um objetivo nomeadamente político. Os teóricos, os arquitetos, os historiadores faziam uma crítica operativa que depois levaria a que o mundo evoluísse num determinado sentido político. E isso, obviamente, hoje é muito difícil de imaginar, como podem compreender. Mas, na verdade, este sentido de uma arquitetura crítica e de uma crítica da arquitetura é, nomeadamente na segunda metade do século XX, absolutamente evidente. Reparem, eu dou alguns exemplos. Nos anos 60, obviamente, regressa-se em boa parte aos modelos das tipologias tradicionais, dos quarteirões, exatamente para fazer a crítica à banalização das torres modernistas. E isso é uma arquitetura crítica. E toda a crítica da arquitetura está ligada a este processo de regresso a certas tipologias tradicionais. Ou, se quiser ainda mais radicalmente, fala-se de uma arquitetura sem arquitetos.
E, portanto, tenta-se quase abolir o lado mais académico ou erudito da arquitetura e substitui-se isso por uma espécie de experiência antropológica, não é? Voltar aos lugares, voltar à radicalidade dos lugares. E, de algum modo, os anos 60 e os anos 70 também, em parte, são muito balizados, enfim, por outras questões, mas muito por estas questões que estou aqui a colocar, e a arquitetura é feita nesse pressuposto e a crítica da arquitetura segue ou precede esse pressuposto. Nos anos 80, por exemplo, enfim, para saltar aqui vários capítulos, fala-se da arquitetura como um objeto comunicante, como um objeto falante. Ou seja, por um lado, tenta-se fechar a experiência modernista do século XX, que é essencialmente de tendência abstrata e silenciosa, digamos assim, ao mesmo tempo que a arquitetura pretende não só ocupar o espaço público, que já ocupa por natureza, mas o espaço mediático, não é? E é a partir dos anos 80 que a arquitetura, de facto, passa para os jornais, passa para as revistas, passa para um certo senso comum. Bom, e nos anos 90 há uma espécie de ressaca destes excessos comunicacionais e regressa-se, ou tenta-se regressar, a um certo silêncio, um certo mutismo, uma certa abstração que uma certa tendência minimalista, de alguma forma, tornará claro, não é? E a arquitetura crítica passa a ter essas valências e a crítica da arquitetura procura encontrar um sentido para essas valências. Ou seja, o que eu estou aqui a tentar dizer muito brevemente é que, nomeadamente na segunda metade do século XX, entre os anos 50 e o final do século, de facto há uma arquitetura crítica e há uma crítica da arquitetura que estão profundamente ligados e que, de alguma forma, é possível encontrar uma espécie de consonância, uma espécie de articulação entre estes dois elementos. Bom, na verdade, aquilo que eu estou aqui a dizer, ou aquilo que eu vou dizer, é que essa ligação, essa clarividência, perdeu-se quase magicamente na viragem para o século XXI. Enfim, nós poderíamos também tentar compreender porquê. Mais uma vez, eu não o vou fazer por questões de tempo, mas evidentemente que o mundo se transforma imenso a partir do final do século XX e no início do século XXI. E como veremos já à frente, as questões de ordem tecnológica vão alterar profundamente esta ligação entre a crítica e a arquitetura praticada. Bom, eu não quero nada dramatizar esta falta de clareza e esta falta de clarividência, seja na arquitetura crítica, seja na crítica da arquitetura. Eu penso muito, enfim, subjetivamente, que o exercício da crítica, para mim, é uma espécie de exercício de tradução. Ou seja, há algo que os edifícios nos querem dizer e a crítica é um modo de os pôr a falar. Eu no outro dia dizia na minha aula, talvez na terça-feira, antes de ontem, dizia na minha aula em Coimbra, aos alunos mais ou menos estupefactos, que a arquitetura era uma namorada carente. Ou um namorado carente, para sermos politicamente mais abrangentes, e portanto, que a arquitetura precisava de conversa, precisava de que falássemos com ela. E basicamente, o crítico é alguém que preenche o espaço dessa necessidade de conversa. Eu diria que, obviamente, toda a gente pode habitar, usar, comentar, alterar os edifícios, mas, de facto, namorar com os edifícios, eu penso que é algo que está circunscrito aos arquitetos, aos estudantes de arquitetura, aos críticos, na verdade, aos amantes da arquitetura. E por isso eu gostaria daqui também brevemente aludir a três figuras da nossa cultura que são absolutamente fundamentais para percebermos o trajeto da crítica da arquitetura e da arquitetura crítica nesses anos até ao final do século XX, onde não é só, digamos, a arquitetura construída que se impõe em Portugal e internacionalmente, mas é também o discurso sobre a arquitetura que ganha cada vez maior
abrangência e maior profundidade. Gostaria de falar muito brevemente sobre o arquiteto Nuno Portas, enfim, que toda a gente conhece, e referir aquilo que pode não ser óbvio, é que praticamente o Nuno Portas deixa de ser crítico de arquitetura, enfim, vou exagerar um bocadinho, mas deixa de ser crítico de arquitetura ou deixa de se interessar pela arquitetura no final dos anos 60. Nós temos o Nuno Portas, obviamente, como uma figura ligada à arquitetura, ligada ao urbanismo. A verdade é que o trabalho que ele faz, fundamental no campo da crítica da arquitetura, está a algures entre o final dos anos 50 e o final dos anos 60. E nesse período, de facto, ele tem um papel absolutamente extraordinário, porque ele vai ser uma espécie de ator, e espectador, e interpelador e negociador de uma série de correntes arquitetónicas que existem no contexto internacional e que ele vai dar voz nos seus textos e nos seus livros. Mas ele, na verdade, reparem como isto é incrível, para já remete, de facto, para um grande... Enfim, para o facto de ele ser muito precoce, ele começa a escrever muito cedo e muito bem, primeiro sobre cinema e depois sobre arquitetura, logo no final dos anos 50, e praticamente no final dos anos 60 ele muda de vida, não é? Muda de vida primeiro para as metodologias científicas e depois essencialmente para o campo da cidade e do urbanismo, de forma até um bocado antagónica e até anti-arquitetónica, não é? E, portanto, o trabalho do Nuno Portas, deste ponto de vista, centra-se essencialmente nos anos 60 e na turbulência incrível dos anos 60 que o Nuno Portas consegue, de alguma forma, traduzir para português. Uma segunda figura que eu queria aqui colocar é o Manuel Graça Dias, que é também uma figura e um tradutor insubstituível do Portugal que surge a seguir ao 25 de Abril e que tem, obviamente, um conjunto de contradições insanáveis que nós ainda hoje estamos a viver, não é? E o Manuel Graça Dias, nos seus escritos dos anos 80, refere-se ao desejo de emancipação portuguesa, no sentido da Europa, no sentido do mundo, em última análise, mas também ao arcaísmo da nossa condição portuguesa e ao atraso que vinha de trás e que continua a afligir-nos. Ou seja, é alguém que consegue colocar com grande clareza os atavismos da nossa cultura, da nossa identidade, mas também um grande desejo de futuro. E, portanto, não se pode compreender aquele período pós-25 de Abril e as suas esperanças sem passar pela escrita de Manuel Graça Dias e por uma espécie de pitoresco picante dos seus textos nos anos 80. Ainda uma terceira figura que eu queria evocar é o Paulo Varela Gomes. Enfim, eu estou a falar aqui também de amigos, enfim, falo com alguma emoção, porque o tempo passa e as coisas acontecem, e eu queria, de facto, fazer aqui uma homenagem a estas três pessoas. O Paulo Varela Gomes, sendo historiador de arte e não arquiteto, de alguma forma emprestou à crítica da arquitetura uma erudição particular, e também uma capacidade narrativa e ficcional que tem vindo agora a ser cada vez mais claro nos romances que tem publicado. E se quiserem, o que eu estou a tentar dizer é que a escrita de Paulo Varela Gomes, que arranca em meados dos anos 80 e estende-se até os anos 90 do ponto de vista da crítica da arquitetura contemporânea, ele depois abandona um pouco essa escrita, mas eu diria que ele representa uma espécie de, desculpem a expressão, uma espécie de coming of age, uma espécie de emancipação da crítica da arquitetura, que passa a ser mais elaborada, mais culta, mais espirituosa, no sentido inglês também de ter wit, não é? De ser divertida, e é interessante que, entre muitas outras contradições, que também não haveria aqui espaço para comentar, no fundo o Paulo Varela Gomes introduz uma escrita e um posicionamento relativo ao mundo anglo-saxónico, que é um mundo estranho para a arquitetura portuguesa, sendo ele um militante e um verdadeiro entusiasta
esquerdista, não é? Portanto, mais uma contradição muito bonita, não é? Que ele ter uma visão ideológica extremamente radical sobre o mundo e ser ele o tradutor ou o intérprete de uma visão anglo-saxónica sobre a arquitetura. Bom, até aqui tudo bem, dir-se-ia. A questão é que, como eu já fui dizendo, virado o século para o nosso século XXI, o objetivo da crítica e as suas balizas e o seu enquadramento deixou de ser claro, deixou de ser evidente. E, na verdade, eu diria que há dois aspectos que ajudam a que exista esse vazio. Por um lado, a questão dos formatos, a questão da tecnologia, a questão da discussão sobre qual é o melhor formato e qual é a melhor tecnologia para comunicar. E também, por outro lado, enfim, paralelo a este, o cada vez maior peso da economia. Eu acho que, enfim, a nossa própria história recente mostra que nós fomos apanhados numa ignorância generalizada sobre aspectos financeiros e sobre aspectos da economia. Quer dizer, quando em campanhas eleitorais no mundo anglo-saxónico nos anos 80 só se falava de economia, para mim isso era uma coisa absolutamente bizarra, porque nós estávamos a falar de sonhos europeus e de construir coisas, etc. Não é? E na verdade nós somos em 2010, 2011, etc., apanhados a falar sobre economia. E, portanto, a economia e os formatos tecnológicos não são exatamente a matéria mais apetecível ou mais dominável do ponto de vista da crítica da arquitetura. Por exemplo, em relação aos formatos tecnológicos, a grande discussão é saber, tratar sobre a dicotomia entre a escrita na internet e os blogs e todas as atividades relativas à internet e a escrita nos jornais, no papel, não é? No fundo, evidentemente que não se trata aqui só, quero dizer isso, não se trata aqui só de escolher o formato ou dizer que um formato é antiquado e outro é moderno. Evidentemente que a democraticidade e a não moderação que existe no espaço da internet em relação ao espaço dos jornais tem significado. Mas, na verdade, discute-se muito mais o formato do que a própria substância daquilo que se quer dizer. No campo da arquitetura construída também há uma dicotomia, ou duas dicotomias aqui, também muito centrais, que eu acho que são pouco substantivas, embora e dificilmente alimentam a crítica da arquitetura, que é a relação entre o low cost, entre os edifícios baratos, digamos assim, e os edifícios iconográficos, ou entre o arquiteto anónimo e o arquiteto estrela. Reparem, todas estas questões têm assim um certo laivo moral, não é? Porque aparentemente o arquiteto anónimo é moralmente superior ao arquiteto estrela e os edifícios low cost são moralmente superiores aos edifícios iconográficos, mas evidentemente que eu acho que isso é uma grande retórica e altamente demagógica, porque obviamente que os edifícios low cost também pretendem ser iconográficos e os arquitetos anónimos também não se importam de ser estrelas da arquitetura. E, portanto, obviamente que estamos aqui a falar mais até, de facto, da presença da economia, da presença dos valores ligados à economia, do que propriamente algo que seja substantivo no plano do que pode formular uma crítica. E eu diria que quando esta poeira acalmar, de alguma forma, talvez se possa voltar a uma crítica substantiva que não ligada aos formatos, nem, digamos assim, ao peso da economia. Bom, mas para contradizer um pouco isto, eu gostava de vos mostrar muito brevemente, quer dizer, indo ao local do crime, não é? E o local do crime é, neste momento, a China. E o local do crime muito particular é Macau. E na verdade, eu vou mostrar aqui brevemente 3 edifícios, este em Macau, outro em Hong Kong, em Kowloon, e outro em Shenzhen, uma cidade chinesa, que mostram como, de facto, por um lado, este tipo de arquitetura do jogo é muito difícil de compreender do ponto de vista do aparato crítico convencional. E verdadeiramente, quando se fala de Macau, fala-se do facto de ter superado as receitas de Las Vegas 3 ou 4 vezes, e este edifício ser
a certa altura também descrito em termos de números. A certa altura, reparem, a crítica ou a descrição dos edifícios, nomeadamente na China, coloca-se em termos de estatística, de custos, de orçamento, e no caso aqui do Grande Lisboa, em Macau, da sua hipotética fealdade ou beleza. Eu devo dizer que eu estive em Macau em 2011, a primeira vez que fui quando este edifício estava construído já, e tive uma enorme antipatia sobre ele. E aliás, esta imagem parece um Photoshop, não é? Parece que eu cheguei a casa, cheguei a Lisboa ou Porto, e que inventei uma coisa qualquer minha, não é? Mas isto é uma coisa que está lá construída, chama-se Grande Lisboa, é a resposta do Stanley Ho à legalização do jogo, e é de facto um edifício que eu agora, visitando Macau recentemente, em setembro, comecei a estimar, comecei a gostar. O que prova que, de facto, as primeiras impressões podem não ser as mais exatas, não é? O que não significa que eu esteja apto a compreender este edifício, não é? Ele tem a forma do lótus, aparentemente, que é a flor icónica de Macau, e é uma presença que nos segue, ou que me persegue. Eu estou aqui a mostrar 3 fotografias, podia mostrar talvez 200, não é? Não sei se o João Morgado tem um drone para fazer estas fotografias, mas de facto, enfim, o que eu quero dizer aqui é que, na verdade, é a economia e é a estatística e é os números, neste caso é o jogo, que define aquilo para onde a crítica da arquitetura se pode ou se deve dirigir. Mas depois, reparem, aqui estamos a falar de uma arquitetura comercial, embora esta seja uma empresa importante, sediada em Hong Kong, suponho. Mas aqui estamos em Kowloon, no norte de Hong Kong, e estamos com a Zadid. A Zadid, uma arquiteta que durante muito tempo era um pouco... havia uma certa troça porque ela não construía, porque as suas formas eram tão difíceis de construir que verdadeiramente ela não construía. E na verdade, ela agora está a construir em todo lado, nomeadamente na China, não é? Nós chamamos a este edifício, penso que de forma afetuosa, o Barco do Amor, porque de facto tem um pouco essa aparência, mas mais uma vez é muito interessante pensar a China como uma espécie de last resort do Star System, ou seja, como acontece muitas vezes, os idosos vão para estâncias balneares para idosos, não é? No fundo, as estrelas da arquitetura estão a ir para a China, porque é onde existe o dinheiro, não é? E depois, evidentemente, onde existe o dinheiro, onde existe a capacidade de construir e onde só se fala nisso verdadeiramente, não é? E depois em Shenzhen. Shenzhen é uma cidade já na China mesmo, porque, como vocês sabem, Macau e Hong Kong são regiões com alguma autonomia. E aqui temos um edifício do Rem Koolhaas, que é um bolsa do Stock Exchange. E é muito interessante, nós chamamos este edifício Cisne Negro, que é uma hipótese de leitura. Na verdade, os chineses chamam-lhe mini saia, que eu acho que é muito mais interessante. E evidentemente que se podem dizer muitas coisas interessantes sobre este edifício do ponto de vista da cultura arquitetónica, as referências construtivistas que o Koolhaas sempre coloca, e portanto uma espécie de negociação entre Nova Iorque e Moscovo, que é absolutamente delirante, literalmente delirante. Mas este edifício refere-se, mais uma vez, refere-se de facto ao dinheiro. É um edifício que é a Bolsa de Valores, e a razão para que este pódio saia do chão e se eleve 36 metros, diz o Koolhaas que é uma espécie de homenagem, uma espécie de analogia com a Bolsa de Valores e com o facto das ações subirem e descerem, não é? Portanto, isto é uma arquitetura literalmente sobre o dinheiro e sobre o modo como o mundo funciona, principalmente, como é evidente, na China. Eu queria só terminar, depois vou fazer um post-scriptum muito breve. O que eu quero dizer é que, de facto, o crítico de arquitetura, que nós pensamos que devia estar munido de conhecimento filosófico, de conhecimento sobre as belas artes, etc., tem que se chegar à conclusão que hoje tem que estar munido de conhecimento sobre a economia. Como, aliás, toda a gente, não é?
crítico de arquitetura não escapa desse, porque é verdadeiramente a economia e o funcionamento da economia que nos ajuda a explicar estes edifícios, este fenómeno da China, e eventualmente isso é algo doloroso para quem vem de uma tradição europeia, de uma tradição culturalista, de uma tradição tão bem exposta há bocadinho pelos meus amigos Miguel e Inês do SAMI. Bom, deixem-me... cá está o dinheiro a subir e a descer, não é? E a arquitetura a subir e a descer. Deixem-me fazer só um post-scriptum, e é uma espécie de bónus que eu me dou a mim mesmo, estando aqui em Ponta Delgada. Eu, de facto, não resisto a mudar de posição e passar de crítico para mostrar muito rapidamente 4 edifícios do campus de Angra do Heroísmo, que eu sou projetista já há algum tempo. No fundo, queria-vos convidar também todos, enfim, os que não conhecem, a visitar este campus. E é claro que eu não vou falar sobre eles, não tenho tempo, nem quero fazer isso. Quero pôr-me do lado de lá, não é? Quero pôr do lado do conforto de não ter que explicar, nem traduzir para arquitetónico este conjunto de edifícios que fiz. Dizer apenas que talvez 2 coisas muito rápidas. A primeira é que a arquitetura portuguesa não é uma coisa domesticada, não é uma coisa que se possa pôr num caixilho e dizer isto é arquitetura portuguesa. E a segunda é que a paisagem, mesmo a paisagem mais bela do mundo, como é a dos Açores, pode ser contestada amorosamente. Ou seja, eu aprecio muitíssimo o modo como os Sami se colocam em relação à paisagem, é quase, aliás, incontornável no contexto em que eles trabalham, mas um modo de trabalhar com a paisagem é também contestá-la amorosamente, como eu disse. E por isso mostro estes edifícios, repito, não faço crítica de arquitetura sobre eles, tenho este alívio de não ter que traduzir aquilo que estes edifícios significam, e este conforto quase transcende o trabalho que me deram a projetar e a construir naturalmente. Queria só dizer, enfim, vocês perceberam, o primeiro edifício é um edifício de aulas, o segundo edifício é uma cantina, este terceiro edifício é um edifício de laboratórios e de gabinetes dos professores do campus de Angra do Heroísmo. Estamos a acabar. E o último edifício que eu mostro, percebe-se que a Troika já tinha entrado em Portugal, não é? Porque é um edifício que já está semi-em-ruínas, evidentemente que não foi por isso, mas há aqui, de facto, um trajeto muito interessante entre os primeiros edifícios serem mais esperançosos e este último ser já, de facto, um pouco uma espécie de edifício low cost, de alguma forma, e queria-vos agradecer, enfim, por ter aqui também a possibilidade de mostrar estas imagens, que têm um grande significado para mim, como vocês podem imaginar, enquanto crítico de arquitetura, colocando-se do outro lado da barricada, e partilhar isso com vocês aqui em Ponta Delgada. Muito obrigado.